Obrigado, boa tarde. Eu sou o Major Thiago Ferreira, diretor de sistemas da Polícia Militar. Vou falar um pouquinho sobre o 90 integrado. Na verdade, eu mudei um pouquinho a apresentação. Eu queria falar um pouco mais, não só sobre o 90 integrado, mas sobre uma Polícia Militar mais integrada. O que uma Polícia Militar integrada com empresas privadas, com startups, com outros municípios e com a própria sociedade pode promover para nós, cidadãos fluminenses e os turistas que vêm no nosso estado. Bem, alguns anos atrás, em 2021 ainda, a única forma de se entrar em contato com a Polícia Militar era pelo telefone. E, exatamente, como na época dos Incas. A gente já vivia um momento de disrupção, com diversos aplicativos de streaming, com uma grande quantidade de mídia chegando e indo. Era o iFood, Rappi, 99, Uber, já se falava em uberização de empresas, Netflix, tudo correndo muito rápido, redes sociais, Facebook, Twitter, na época Instagram, TikTok, e a gente já via essa necessidade de promover alguma disrupção nessa forma de comunicação da Polícia Militar com a sociedade. Mas a gente não encontrava grandes casos, grandes benchmarks de sucesso desse tipo de modalidade de disrupção no mundo. Nessa época, com a comunicação só via telefone, o que a gente via era um cenário que não tinha acessibilidade, então a gente tinha essa questão muito forte de ter que mudar esse cenário, uma cobrança também da sociedade justa, da Polícia Militar ser mais acessível. A gente não tinha essa troca de mídias que a gente já via tão comum em outros aplicativos, chats e tudo mais. Telefonia gera ruído, cai, falha, insegurança com relação à comunicação mesmo. A Major Bianca estava aqui, já falou bastante do Rede Mulher e como às vezes é difícil em algumas situações a gente se comunicar. Claramente situações em que a pessoa não podia falar, ela não conseguia entrar em contato com a polícia. Então era um cenário que realmente promovia a mudança. Mas como mudar isso? A ideia era quebrar o paradigma mesmo e procurar uma solução que fosse disruptiva. E como era moda no início da década, em 2021 mais ainda, vamos criar um aplicativo. Então veio a ideia de criar um aplicativo e daí nasceu o 90RJ. Então, o que faz o 90RJ? Então, na época, a nossa melhor forma de expressar o que o 90RJ faz é que ele chama a Polícia Militar tipo um Uber. Acho que se falava muito em uberização de serviços, diversas empresas pensando em mudar a forma de visão de negócio, e essa era uma forma de mudança de visão de negócio da Polícia Militar. Então nasceu o 90RJ. E a recepção foi muito boa. O 90 vai explodir, O pessoal ficou com medo de chegar a centenas de milhares de solicitações, trotes e tudo mais. Não vamos conseguir atender uma emergência. É impensável usar um aplicativo para isso, porque o policial pode perguntar outras coisas que não vão estar previstas no aplicativo, situações que não vão estar controladas, Enfim, não vai dar certo. Então havia muito receio numa mudança de uso de aplicativo, ainda mais porque, como eu falei, a gente não via um paralelo forte em outro lugar do mundo para um aplicativo de emergência, para um sistema de atendimento de emergência de alguma polícia no mundo. Mas no final, o 90 não explodiu. Pelo contrário, a gente conseguiu quebrar uma barreira de acessibilidade, a gente conseguiu mudar bastante o cenário que a gente vivia, se conectando mais com a sociedade. E as coisas evoluíram para um cenário que a gente tinha menos trote a partir do momento que o usuário se cadastrava no aplicativo, era mais acessível a todos, então a gente supriu essa questão da acessibilidade, que, por exemplo, uma pessoa muda, e inclusive nós recebemos alguns feedbacks nas lojas de aplicativo com relação a isso, positivo. Então agora uma pessoa com uma deficiência, por exemplo, um mudo, conseguia entrar em contato com a Polícia Militar de forma rápida e fácil, e a gente começou a gerar uma proximidade maior com a sociedade. Nesse momento ainda, de uma forma muito vaga, mas a gente já tinha noção de quem eram as pessoas que entravam em contato com a gente de uma forma muito mais assertiva do que era pelo telefone.
Lançado o 90RJ, vinha a pergunta: o que a gente vai fazer agora? Qual seria o próximo passo? E lembrando que nessa época o 90RJ realmente ele só chamava a polícia. A gente vai ver que foi só um primeiro passo de um longo caminho que ia ser dado. Então, óbvio que nesse momento, tendo o 90RJ, a melhor resposta para a pergunta: o que vamos fazer agora, era lançar um outro aplicativo. E aí nasce o Rede Mulher em 2022. O Rede Mulher foi apresentado com uma proposta para o governador e para os demais secretários de governo, num cenário em que se aumentava o feminicídio, né, em todo o estado. Então o governador ele lançou esse desafio para todas as secretarias para promover alguma ideia, alguma iniciativa que pudesse reduzir esse número de feminicídios. E a Polícia Militar apresentou o Rede Mulher, né, que foi o nosso segundo aplicativo lançado em 2022. O Rede Mulher cresceu muito, né? Hoje a gente já tem uma quantidade expressiva de mulheres protegidas. Eu acho que é um aplicativo que conseguiu muito apoio, tanto da Patrulha Maria da Penha, da própria Polícia Militar, quanto da Secretaria de Estado da Mulher. Então é um aplicativo que ele não só chama a polícia, também tem essa funcionalidade, mas ele já nasce com outras funcionalidades, né? O acesso a medidas protetivas, né? Muitas mulheres não sabiam como é o processo de solicitar uma medida protetiva, o que ela tem que fazer, qual é a situação. E o legal também é que essa parte de medidas protetivas não foi desenvolvida pela Polícia Militar, mas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então a gente já começava, né, esse flerte, entre aspas, com outras instituições, órgãos públicos. A chamada de emergência, claro, a Sala Laje Virtual, ela foi lançada em agosto do ano passado, e também foi algo muito interessante, que a gente treinou mulheres para, através de um chat, falarem com essas mulheres que baixavam o aplicativo e queriam tirar alguma dúvida, pegar alguma orientação ou até desabafar, né? E aí foi engraçado, do ponto de vista da tecnologia, falar sobre isso, porque, né, nesse momento parecia muito óbvio. Como eu falei, como era óbvio, vamos lançar um aplicativo. Parecia muito óbvio, vamos colocar uma IA para falar com essas mulheres. E aí a gente pensa, será que uma mulher está numa situação de vulnerabilidade, que ela quer só desabafar, tirar uma dúvida, procurar um apoio, ela quer falar com uma IA? E a gente optou por treinar as mulheres que fazem um atendimento, fazer um atendimento humanizado. Hoje já foram mais 600 conversas iniciadas, né? E eu acho que assim, foi um grande sucesso do aplicativo no último ano. E também a integração com a Polícia Civil através da delegacia virtual. Em 2023, a gente via aquele medo, né, dos terrorismos em escolas, pessoas que entravam nas escolas dando tiro, e aí mais uma vez foi lançado o desafio de procurar uma solução pelas secretarias para reduzir esse risco nas escolas. E aí nasce o Rede Escola com funções de denúncia de violência nas escolas e do botão de emergência. E o legal é que pela primeira vez esse botão de emergência, ele realmente acionava a polícia com um clique, porque no cadastro a pessoa, o usuário, ele já se associa até 3 estabelecimentos de ensino, né? E o sistema ele verifica, quando ele aciona o botão, qual o estabelecimento de ensino que ele está mais próximo para gerar aquele alerta. Hoje a gente já tem mais de 13 mil escolas cadastradas, e a ideia é que ainda esse ano esse aplicativo receba uma nova roupagem, uma nova versão com muito mais funcionalidade. E hoje, com o 90RJ, já tem mais de 150 mil usuários, a gente já está na 3ª versão do aplicativo. O aplicativo conta com 4 idiomas, né? Um spoiler para o final do ano é que ele vai receber mais idiomas, também estão dando aquela acessibilidade também ao turista que chega na nossa cidade. Rio de Janeiro é turístico por natureza, e a gente logo de cara viu a importância disso, e a ideia é ampliar para mais idiomas até o final do ano. A parte de denúncias também, então o cidadão pode realizar denúncias e auxiliar a Polícia Militar, são diversos tipos de denúncia. Então a gente abre esse canal com o cidadão. O chamado, né, com muito mais eficiência, a gente pede hoje uma comida no iFood ou no Rappi, a gente tem o status lá, a gente sabe mais ou menos o tempo, a gente consegue dar um feedback de classificação com estrelinha, então a gente traz tudo isso para o serviço público. E ainda mais uma questão da Polícia Militar tão importante para a sociedade, esse feedback é fundamental, inclusive um feedback que rendeu para a gente faz essa pesquisa no aplicativo, mas também para as ligações telefônicas, o ISO 9001, que inclusive foi renovado recentemente, é a única polícia da América Latina a ter esse ISO.
Também tem um mapa de segurança, onde o cidadão consegue ver onde está acontecendo um crime naquele momento, evitar o local que está acontecendo. Ele consegue visualizar também outras informações de denúncias de pessoas da comunidade que vão lá e criam esses posts. Então, é quase uma rede social mesmo da área de segurança. Também tem a questão das pessoas desaparecidas e pets desaparecidos, né? O pet a gente sabe que tem um apoio muito grande, apego social muito grande. A gente tem essa noção, e a ideia de colocar os pets desaparecidos não era para o policial militar procurar o pet, mas pelo contrário, era para trazer a sociedade mais para perto do aplicativo. Então, é um aplicativo que ele é feito para a sociedade, não só para chamar a polícia militar ou não só para buscar uma interação com a polícia militar, mas também para criar um conceito de comunidade, de conexão. E das pessoas desaparecidas, inclusive hoje a gente tem já no nosso sistema de reconhecimento facial, tudo isso é integrado automaticamente, uma pessoa desaparecida, então ela já, quando é lançada a informação, ele já entra no nosso registro para as câmeras de reconhecimento facial. Então, rapidamente, uma pessoa pode passar essa informação multimídia para a polícia militar, aumentando as chances de localizar uma pessoa desaparecida. Um item agora, uma funcionalidade que a gente vem explorando muito é o pré-cadastro de certos itens, né, dos usuários. Então, hoje, o usuário já pode pré-cadastrar o seu veículo, a sua bike, o seu telefone. O que isso implica? Não só o seu, mas da sua família. Então, em um momento que você teve ali alguém da família com o veículo roubado e você cadastrou esse veículo previamente, você, com poucos cliques, já informa a polícia militar que esse veículo está roubado. Essa informação já vai para o nosso banco de dados, inclusive dos leitores de placa espalhados por todo o estado, dando muito mais velocidade. A bike é a mesma coisa, o celular é a mesma coisa, então a gente amplia e repensa essa forma de conexão e pedido de ajuda do cidadão para a polícia militar de uma forma nova. E aí vem a questão, né? A gente já tinha os aplicativos, e para onde a gente poderia expandir? Como inovar? Como buscar isso? Então, aí nasce o 190 integrado, que era uma forma de tornar o 190 um omnichannel. A gente começa a receber as informações de vários aplicativos, já vira uma realidade, as informações fluem muito mais rápido, né? Multimídia agora, não é só aquela voz e texto. E agora é no momento da gente procurar um tipo diferente de inovação através de parcerias. Então nasce o 190 integrado em 2022 com a ideia de conectar a polícia militar a parceiros públicos, privados, né, pessoas de natureza jurídica, física, todos eles compartilhando dados, imagens de câmeras e alertas rápidos e inteligentes. Então o 190 ele nasce como um programa amplo, que cada caso é estudado, vou falar um pouquinho, em que a gente consegue potencializar o trabalho da polícia militar com essas parcerias. É um programa sem custo, então nem a polícia militar tem algum custo, a gente já tem as nossas tecnologias, o nosso custo é mão de obra, são as equipes, né, de desenvolvimento da polícia militar. Ele é fácil e descomplicado, ele acontece todo online. A gente eventualmente pode até ter uma reunião presencial, se o parceiro está no Rio de Janeiro e quer ir lá conhecer o CICC e tomar um café com a gente, que é um prazer, mas a gente geralmente faz tudo online mesmo. E também promove o bem-estar social e aquela ideia de que a segurança pública é um dever do Estado, mas é também uma responsabilidade de todos. E o mais importante, a gente adapta cada caso de parceria de acordo com o parceiro. Então ele não tem um modelo pré-estruturado, não é uma necessidade de ser só câmera ou só dados ou de uma forma ou de outra, pelo contrário. Então hoje o programa já tem mais de 50 parcerias, CABS do Grupo Stellantis, o Stellantis está ali, atrás do stand dele, a gente tem uma parceria com a empresa de GPS do Grupo Stellantis. Então se você tem um carro da Stellantis, Fiat, Peugeot, Citroën, enfim, Ram, a partir de 2019 ele tem um GPS da CABS e a gente consegue ter acesso a essa informação caso o carro seja roubado, o veículo seja roubado. iFood 99, Uber, a Gabriel, InDrive, vários municípios, a gente foi fazendo as integrações aos poucos. Então a gente vê ali diversas naturezas de empresa. A gente tem a GreaseWeb ali, a Golden Service, que são empresas de carga. A gente tem a 99 e Uber, que são empresas de transporte. A gente tem o iFood, que é uma empresa de delivery, né, de entrega. Então, para cada caso, a gente desenvolve uma solução em conjunto com os parceiros de uma forma que seja agradável para todos. Então,
a gente sempre fala isso, a gente procura um entendimento de que todo mundo tem a sua necessidade saciada. A gente explodiu nesse momento, porque a gente começa a conectar, além dos aplicativos, de todos aqueles telefonemas que o 90 já recebia, com outras empresas, outros sensores. Eu falei dos municípios, são grandes parceiros, a Gabriel com uma quantidade muito grande de câmeras, vários municípios. Hoje, para você ter ideia, a Polícia Militar tem, em média, 25 milhões de passagens de veículos por dia. Então, uma quantidade massiva de dados chegando a todo momento e que realmente, nessa hora, o serviço, o 90 explode, com mais de 50 mil câmeras conectadas, sendo que só cerca de 350 são da Polícia Militar, todas as outras são de parceiros, milhares de alertas gerados por dia, seja da Uber, 99 ou qualquer outra, e centenas de EPIs rodando 24/7. Então, um cenário que começa a ficar um pouco caótico, tanto do ponto de vista da operação quanto tecnológico. E aí, qual é a solução? A solução que a gente encontrou foi a integração. Era, em vez de eu tentar acumular todos esses alertas em sistemas diferentes, eu centralizar isso, eu mudar o processo de comunicação também. Hoje o policial militar ele não recebe só o alerta via rádio, ele também recebe no próprio aplicativo dele e também em grupos de WhatsApp, difundir a informação o mais rápido possível. O foco foi esse. Então hoje, com todas as tecnologias, parcerias, a gente com trabalho de reconhecimento facial, leitores de placa, com as bodycams que dão pra gente informação em tempo real de onde o policial está, o que está acontecendo com o policial, poder se comunicar com o policial uma outra via sem ser o rádio, sem abrir mão do rádio, os alertas dos parceiros, e com o sistema de atendimento emergencial a gente chega num cenário em que o caos vira gestão, controle e eficiência. Quando a gente consegue, por exemplo, mudar uma dinâmica da Polícia Militar em que a supervisão era feita na rua e passa para dentro do CICC, do Centro Integrado de Comando e Controle, onde fica o 90, onde fica a tecnologia da Polícia Militar, e ela funciona de forma 100% remota, dando mais segurança para o operador, para quem está realizando essa supervisão, e com muito mais assertividade, porque eu sei onde o policial está, sei se ele está cumprindo aquela ordem de serviço, eu sei se ele está em segurança, eu consigo comunicar com ele, eu tenho a visão que ele está tendo naquele momento, eu tenho a câmera também que eu consigo visualizar se um crime está acontecendo próximo. Então eu tenho tudo isso num sistema único, com informação cruzada com diversos sistemas. A gente vê ali embaixo, por exemplo, o sistema de pessoal da Polícia Militar, está informando ali, por exemplo, o RG, que é um policial, qual é o posto dele, a companhia, e a visualização da câmera que ele está portando naquele momento. E quais os resultados disso tudo? Falar um pouquinho de algumas parcerias que a gente fez, público-privado, para poder exemplificar os resultados disso, e acho que nada disso faz sentido, fazer um aplicativo, um sistema, um serviço, se não tiver um resultado prático. Então, por exemplo, com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a gente recebeu 244 atendimentos e foram realizadas 260 prisões de medidas protetivas. Então, para ter uma ideia, o operador da SEAP, ele ficava no CICC a cerca de 15 metros, 15 passos dos atendentes do 90. E como o sistema não é integrado, ele tinha que ligar para o cara que estava do lado dele. Então isso muda, eles entram também no 90 integrado e conectando no sistema ficou muito mais rápido. Hoje a Polícia Militar recebe em tempo real qualquer alerta de quebra de medida protetiva com a geolocalização, inclusive, da tornozeleira. Na CBS a gente teve 111 veículos recuperados até o momento. Com a Uber e a 99 foram 2.442 atendimentos, com 32 veículos recuperados e dezenas de prisões realizadas nos chamados. E aí é bem interessante também a dinâmica disso, porque com essas parcerias, com essa mudança de sistema e paradigma, parece um pouco óbvio, mas quando uma pessoa liga e informa que o carro dela foi roubado, e ela dá a localização do roubo, é óbvio que quando o chamado é fechado e repassado para o policial, o carro não está mais lá, o carro está em movimento. Então a Uber e a 99 proporcionaram que a gente tenha a conexão em tempo real, o dado em tempo real, com latitude e longitude, de onde está aquele carro no momento, e das informações de quem fez a chamada, qual o tipo de veículo, cor, placa, modelo, ano. Então isso tornou muito mais crível que a Polícia Militar conseguisse atender, em vez de só fechar a ocorrência falando que não localizou o veículo, dando muito mais eficiência
eficiência ao nosso serviço. Com a Golden Service e CruiseWeb, são duas empresas que trabalham com transporte de carga. A CruiseWeb, por exemplo, é quem realiza os trabalhos dos Correios. A gente fez 455 atendimentos e tivemos 129 cargas recuperadas e 62 veículos recuperados também. Então, também um número importante que a gente vê aqui. Com a Gabriel, foram 97 veículos recuperados agora. A Gabriel, a gente consegue visualizar as câmeras deles em tempo real e também recebe a passagem de veículos. Então, isso é um dado importante que nos ajuda também no trabalho de recuperação de veículos, trazendo mais segurança para a sociedade. Então, além do acesso, é claro, das câmeras deles em tempo real. Em municípios, a gente também avançou nessas parcerias, é muito importante, a gente vê um resultado muito expressivo aí, destaco em Maricá, mas em números gerais, foram 38.724 alertas em Maricá. Maricá entrou um pouquíssimo tempo no projeto, né, já tiveram mais de 60 veículos recuperados e mais de 15 prisões de reconhecimento facial efetuadas. Um projeto que trabalha integrado da Guarda Municipal e Polícia Militar em Maricá. Já em Volta Redonda, tivemos 38.616 alertas, Duque de Caxias 16.000, Angra 15.000 e Bom Jesus de Itapapuama 1.351. Tecnologias distintas, empresas distintas prestando serviço para esses municípios e a gente trabalhando de forma integrada, usando o nosso sistema ou não. Então, municípios menores que não têm sistema recebem também o nosso apoio, a gente coloca o sistema que a gente utiliza neles e estreita essa parceria. Outros têm outros sistemas que a gente também faz integração. Acho que o principal é trazer segurança à população, sendo agnóstico na tecnologia ou empresa que é utilizada. Então, para termos uma ideia em linhas gerais, esses são alguns dados da Polícia Militar. O aumento é expressivo, todos eles acabam demonstrando o uso da tecnologia funcionando de uma forma diferente. Então, quando a gente pega, por exemplo, a abordagem a prisões, a gente sai de 631 prisões em 2024 para 2.600 prisões. Isso acontece por quê? Porque agora o policial militar, com todas as informações, ele consegue em poucos minutos ver se uma pessoa que está sendo abordada em atitude suspeita, ele é procurado pela justiça ou não. Então, antes, ele tinha que pegar essa informação, jogar via rádio, esperar o operador falar, às vezes o sistema não funcionava, às vezes tinha algum ruído, às vezes a pessoa passava a informação errada. Hoje, o policial militar, ele consegue fazer essa pesquisa em tempo real no aplicativo dele, ou ainda tirar uma foto da pessoa em tempo real e ter o feedback se a pessoa é procurada ou não. E já foram vários casos em que pessoas davam um dado errado, foram confrontadas com reconhecimento facial e tinham um mandado de prisão expedido e foram presas. Então, a tecnologia ajudando também na eficiência com números reais aí na segurança pública. Então, lições aprendidas de tudo isso. Parcerias rendem boas oportunidades. A gente aprende muito também com os parceiros. Então, toda hora a gente está tendo uma ideia nova, a gente acaba tendo mais contato com tecnologia de ponta, a gente sai do nosso mundo de polícia militar, que a gente conhece ali do dia a dia, para ver soluções que são disruptivas ou que podem agregar soluções interessantes para a segurança pública. A gente avança com tecnologia sem perder foco no resultado. Então, muitas vezes aparecem boas ideias, todo dia a gente pensa uma boa ideia, mas será que ela vai dar resultado? Ela não basta ser só legal, do ponto de vista de tecnologia. Então, isso a gente vive muito. Vamos fazer agora um streaming do policial passando para sala de operações, mas qual o impacto disso? A gente vivencia isso. Muitas vezes até o nosso achismo interno nos leva a crer que uma solução vai ser muito boa e vai ter um impacto, e não acontece. Então, a gente tenta sempre focar naquilo que vai ter um grande impacto para a atividade do policial militar, seja ela administrativa ou operacional, mas que gera um resultado concreto que realmente ajude a vida dele. E dividimos o problema com os outros e aprendemos com os parceiros públicos e privados. Maricá é um excelente exemplo disso. Em Maricá, geralmente, isso acontece muito. Um órgão ou uma empresa querer impor a solução dela, o negócio dela e até o processo dela para o outro. E isso não é legal. O legal é quando a gente consegue se comunicar, cada um com a sua tecnologia e seu processo. Então, por exemplo, o Maricá hoje consegue bons resultados trabalhando em conjunto com a Polícia Militar. O mesmo alerta que o policial militar recebe, o guarda de Maricá recebe. E eles juntos efetuam as prisões e, no final das contas, quem ganha é a sociedade. Não importa se é o guarda que vai prender, o policial que vai prender, não importa que o criminoso está preso. E a gente vem explorando muito isso, também com as parcerias, e aprendendo cada dia mais formas de trabalhar em conjunto.
Um exemplo também desse tipo de coisa que a gente aprende conversando e dialogando, a gente tem uma parceria com o Rio Alerta, é uma empresa similar ao Grupo Gabriel, que ela também tem câmeras, também conecta com a gente através do 90 integrado, também faz a leitura de placa, mas eles tiveram a ideia de utilizar o botão. E a gente vê, em filme e tudo mais, a aplicação do botão, para chamar a polícia em banco e tudo mais, lá no local. E a gente começou a experimentar com eles, hoje já está em alguns hotéis do Rio de Janeiro esse botão, a gente faz teste eventualmente, mas é uma forma disruptiva do que a gente atuava até o momento. Então, quando tem o acionamento do botão, na hora o operador do 90 ele consegue visualizar as câmeras, vê um pop-up literalmente na cara dele, com a câmera que está alertando, ele consegue visualizar para ver se foi um acionamento real, e a gente cria protocolos para isso, pede para que ele fique analisando a imagem por um tempo, mas é algo muito novo, que acabou surgindo um produto para essa empresa, que também agrega muito valor para a gente, pelo tempo de velocidade de passagem de informação. Então agora a pessoa está chamando a polícia sem nem falar nada. Clicou no botão, o policial olhou, viu qual é a situação, identificou se é um roubo, se o que está acontecendo lá, se é uma agressão e tudo mais, e consegue atuar com mais certeza, tendo a visão do que está acontecendo e um acionamento rápido. Então, para onde ir agora? E para onde agora é que a gente quer avançar nisso? Então, a gente ainda vê que tem muitos players importantes que poderiam entrar nessa jornada com a gente, dando mais segurança. O negócio da Polícia Militar, a Polícia Militar tem um negócio, por mais que não seja empresa, é segurança pública. O que a gente ganha com isso? A gente fortalece a imagem da instituição, a gente tem amor pela instituição, a gente quer ver a instituição forte, a gente quer ver a sociedade protegida. Então, a gente consegue isso. E o que a startup consegue? Por óbvio, senhores, mais do que ninguém sabe, é negócio. É demonstrar que está conectado com a Polícia Militar, que está em segurança. Então, por exemplo, uma grande rede de supermercado, ela pode colocar nos alertas de arrombamento e nos sensores internos deles uma conexão com a Polícia Militar, enfim, N possibilidades diferentes. A próprio botão que foi feito, a gente está totalmente aberto para ideias disruptivas nesse sentido, para integrar novas coisas, novos conceitos. Então isso é interessante para a gente. Então, aqui fica a ideia principal dessa apresentação, que venham participar com a gente, independente do seu negócio. Você vê que tem um fit com o nosso negócio, que é a segurança pública. A Polícia Militar está aberta a receber os senhores e as senhoras para desenvolver juntos uma solução que tenha um impacto positivo para a sociedade. Tá? E há pouco tempo atrás a gente lançou o PMRG-Tech. O PMRG-Tech é uma submarca da Polícia Militar, que é ligada a toda a tecnologia. Então a gente tem no Instagram o PMRG_Tech, que as senhoras e senhores podem olhar, seguir a gente lá. A gente sempre coloca novidades, sempre coloca informação, a gente é importante. Apesar da gente ter feito tudo isso, a gente nota que ainda há uma deficiência muito grande de toda a sociedade ter conhecimento das tecnologias, dos aplicativos, do que pode ser feito. Então aí fica o apelo do PMRG-Tech, aí quem quiser seguir a gente. Obrigado, pessoal.